Por isso que Jesus mandou andar de dois, irmão. De dois é mais fácil de resolver, né? Você acha isso, não? E a sua dupla aí é boa para resolver problema ou é ela que traz o problema? Não dá nem para responder agora, né? Difícil. Quero que você feche os seus olhos por um instante, para que nós possamos orar. Pai querido, nós estamos aqui essa noite, Senhor, e nós queremos que o Senhor tenha total liberdade aqui neste lugar, Senhor. Que todos os assuntos, Senhor, que foram falados aqui, que seja segundo a Tua vontade, seja segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, Senhor. Nós sabemos que a família, Senhor, é um propósito de Ti. Quando a família está bem ajustada, Senhor, todas as demais coisas, elas fluem naturalmente. Então, ó Pai, que em nome de Jesus, que essa noite o Senhor tenha total liberdade aqui. Não nos deixe, Senhor, te atrapalhar naquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós temos hoje um tema bem pontual, eu acho, e às vezes nós temos dificuldades de falar sobre isso, e às vezes ficamos até meio tímidos. Quando se fala o assunto sobre sexualidade, quando se fala sobre sexo, a gente acha um terror isso, né? Fala, meu Deus, misericórdia. A gente acha até quase que o sexo é pecado, né? Mas não é não, irmão. Foi criado por Deus e é uma coisa boa demais. Ele só se torna uma maldição quando é feito fora de um casamento, fora de um matrimônio, quando é feito de maneira errada. Mas tudo que foi feito, tudo é para a honra e glória do Senhor. A palavra do Senhor diz, quer comer, quer beber, quer falar, quer fazer o que for, faça em honra e glória do Senhor que vai ser abençoado. Então o sexo em si não é esse bicho de 7 cabeças, não. Hoje em dia, devido a tudo isso que tem acontecido, foi visto de uma forma muito ruim o sexo. E a internet contribuiu muito com isso, porque a internet cresce, a pornografia aumenta. E a pornografia é um crime. Porque a pornografia expõe a intimidade de um casal. A pornografia, ela quebra toda a intimidade, toda a beleza de um casal. E isso atrapalha, porque isso expõe as pessoas ali. Uma pessoa que consome pornografia, ela tem dificuldade de se lidar com qualquer tipo de pessoa. Porque a pornografia, ela é pior do que uma droga. A pornografia é pior que a cocaína. A pornografia é pior do que a maconha. Porque é um vício a qual você acha que não está fazendo mal para ninguém, nem para você. Só que na maioria, 90% dos casos, dos pedófilos, dos estrupadores, eles são viciados em pornografia. Porque eles veem tanto aquilo e eles querem reproduzir de alguma maneira. Às vezes tentam reproduzir com a esposa. Às vezes esse desejo incontrolável sobe para a mente dele ao ponto dele querer fazer isso com uma criança. De fazer isso contra a vontade da mulher, isso é estupro. E a gente acha que isso às vezes é muito longe, não é. O homem, o ser humano, a Bíblia diz que os olhos é a janela do corpo. O que os nossos olhos veem é isso que ele deseja. E quando alguém consome pornografia, ele vê ali uma mulher bonita, uma mulher inteira. E talvez ele olhe para dele e fale, é melhor do que a minha. Já se cresce um falso pensamento, porque ela está ali, ela está ganhando para fazer aquilo. Tudo que ela faz ali, ela é paga, não é gerado em prazer, não é gerado em amor, não é gerado debaixo da bênção de Deus, é maldição. Porque só há 2 caminhos, ou Deus abençoa ou é maldição. E Deus não precisa amaldiçoar nada. Tudo que não está debaixo da bênção de Deus é maldição. E às vezes a igreja se cala por falar desses assuntos, às vezes é inconveniente, às vezes é vergonhoso. Não é. Quando um casal ele se une num matrimônio, o sexo é a cereja do bolo, irmão. Ele só vai selar aquilo que nós já desejamos. Porque ninguém casa porque a outra pessoa é gente boa. Ninguém casa porque do dia para a noite descobriu que é o amor da sua vida. Não, irmão. De alguma forma você desejou. De alguma forma a sua esposa te atraiu em alguma coisa, fisicamente falando.
E vice-versa, de alguma forma você conseguiu corresponder o desejo dela. Ela olhou para você e também sentiu alguma coisa. Talvez do jeito que você falou, talvez do jeito que você tratou, talvez do jeito que você cuidou dela. E isso abriu uma porta para que você pudesse acessar o coração dela. E hoje em dia se inverteu esse valor ao ponto dos jovens hoje, das pessoas, quererem primeiro o sexo e depois o matrimônio. E por isso que não se chega a nada, e por isso que casamentos são destruídos, e por isso que ninguém tem base, e por isso que há traição, e por isso que há prostituição, e por isso que a pornografia cresce. Porque você pulou etapa, você foi primeiro para o seu desejo carnal e depois saber se Deus abençoava. Não, o sexo ele é apenas uma continuidade daquilo que Deus já começou dentro do coração. O sexo em si, o ato, é apenas físico. Ele vai satisfazer o nosso prazer carnal. Sim ou não? Sim. E não adianta ficar tímido, não. Sexo é bom ou não é? É, claro que é. Quando você casa, você acha que vai fazer todo dia, irmão. É uma mentira do diabo, que você não faz todo dia de jeito nenhum. Mas você quer. Querer você quer, mas não faz. Por quê? Porque são muitas coisas que ocorrem. Porque sexo não é apenas o ato. Ela é uma continuidade. O ato é apenas a festa daquilo que você está fazendo. Porque no dia que você não está bem com a sua esposa e você não conversa direito, não se respondem direito, tem atritos. À noite tem? Não tem. Está de castigo. Quando a sua esposa não te agrada nem nada, você põe ela de castigo? Dificilmente, né? É mais ela que põe a gente de castigo, não é nós que colocamos, né? Porque a gente tem um coração bom. Não é, porque o desejo do homem, ele é assim. E por isso que um homem que consome pornografia, ele se torna um homem selvagem. Ao ponto de não saber o interesse da esposa, não saber o interesse do cônjuge, ele não quer saber se ela quer ou não. Ele que quer e pronto, acabou. E alguns sem vergonhas usam até a palavra para isso. A mulher tem que ser submissa ao marido. Mas o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Só que porque o homem quer, ele fala, não, mas eu quero, não tem nada a ver. Uma discussão não impede o homem à noite de fazer amor com a sua esposa, mas para a esposa impede. E que luta. Porque o homem briga e ele acha que tá bom, brigamos, mas simplesmente na mente do homem é resolvido. Eu discuti com ela, é um assunto, esse é outro, não tem nada a ver. Mas para a esposa não. Porque a esposa, ela tem todo um sentimento que vem junto com isso. No dia que você ofende a família da sua esposa, irmão, você está na roça. Acabou. E por que há esse tabu todo? Porque a gente acha que não é assunto para falar na igreja. A igreja vai tratar do espiritual, da santidade. Pois bem, o sexo foi construído por Deus e está na Bíblia. Quero que você abra aí em Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. Está escrito assim, ó. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça agraciada, que os seios da sua esposa sempre o farte de prazer, e que sempre o embriague os carinhos dela. Amém? Olha que engraçado, está na Bíblia. Que você deve se alegrar com a esposa da sua mocidade, com a mulher que você decidiu fazer. E olha que engraçado, ele fala primeiro, se alegre com ela. E depois ele vai falar do prazer natural que precisa ter. Mas primeiro ele falando, se alegre com ela. Seja satisfeito com a esposa que você tem. Seja satisfeito com o marido que você tem. Aquele ditado é um ditado verdadeiro, que às vezes traz muita tentação para as pessoas. E assim como eu costumo dizer, o diabo nunca vai fazer você pecar. Ele só pode te dar a oportunidade. Ele te dá a opção e você faz se você quiser. Todas as vezes que nós brigamos com nossa esposa, com o nosso cônjuge, o que for, você tem um amigo ou uma amiga lá no trabalho,
E se você se abre com essa pessoa, o diabo ele vê uma brecha nisso, ao ponto de sempre quando você conta das suas brigas, esse outro enviado do cão vai sempre falar o contrário. Se fosse eu, se eu tivesse essa chance. E assim como a janela os olhos é a janela do corpo, o ouvido também. O homem ele é levado por aquilo que ele vê. Se ele está andando na rua e ele vê uma mulher grande, forte, né? Com uma roupa apertada, o desejo dele é olhar. Mesmo que ele esteja com a esposa, o que for, instantaneamente o desejo do homem é olhar. Mas eu sou um homem transformado e você também. Você tem a opção de não olhar. Você tem a opção de não cobiçar. Mas ela está ali e naturalmente vai te atrair os olhos, vai te atrair algo na sua mente, mas é você quem decide. Só que o homem, tudo que ele vê, atrai os olhos dele. Se ele está em algum lugar e a mulher tem um decote muito grande, e ele não se controlar, ele vai estar olhando. Se a mulher está com uma saia justa, curta, ele vai estar olhando. Do jeito que ela se vestir. E a pornografia o que faz? Ela faz uma ferida tão grande na mente desse cara, que a mulher ela simplesmente se vestiu. Mas para ele não, ela está me provocando, ela está me querendo. Se a mulher então for simpática, já é um perigo. Porque a pessoa confunde a simpatia com estar dando ousadia. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas quando a mente já está totalmente infrutífera para as coisas boas de Deus, é isso que ele vai pensar. Só que uma mulher é diferente de um homem. A mulher ela não é atraída pelo que ela olha, mas pelo que ela ouve. Então se o marido está o dia inteiro lá só com short de jogar bola, sem camisa, andando para lá e para cá o dia todo na casa, para ela é indiferente. Mas quando ele começa a falar algumas gracinhas para ela, ô amor, você tá linda, hein? Vou te dar um cheiro mais tarde, viu? Pronto. Naturalmente você está acendendo algo dentro dela. Então a mulher ela vai ser construída pelo que ela está ouvindo. O que você está dizendo? O que você está falando? Às vezes ela sabe que é mentira. Você nem está com esse fogo todo. Mas ela está ouvindo. E isso vai animando. Quem sabe vai ser hoje. Quem sabe a minha vitória chegou hoje. Então ela vai ouvindo, porque é pelo que ouve. Então ela vai ouvindo e vai construindo dentro dela algo. O homem não. O homem bastou a nossa mulher colocar o shortinho curto dela da limpeza, ele já está pronto. Falou, filha, eu estou aqui, e você? Eu estou disponível. Porque é natural, o homem vai pelo que vê, mas a mulher não. Ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amada. E o ser amado não tem a ver com sexo. Ser amado é o nosso dia a dia. É a nossa forma que tratamos a nossa esposa. É a forma que a esposa trata o marido. A forma de ter zelo, se preocupar, cuidar. Isso é amar. Você está sendo amado aí. O sexo é prazer. E momentâneo. Porque passou aquele período, pronto. Você está até feliz, com um sorriso de orelha a orelha. Muito legal. Mas passou. Mas é a continuidade que vai dar sequência para a próxima. E é isso que às vezes as pessoas não compreendem. E aqui ele diz, alegre-se com a sua esposa. Porque a alegria não tem a ver com isso. Porque tem dia que você faz amor, pratica sexo, o que você quiser chamar, com seu marido, com a sua esposa, e mesmo assim você não fica feliz. Porque a alegria não vem disso. Quantas e quantas vezes, muito mais mulheres, né? E não levantem as mãos para não constranger ninguém. Mas quantas e quantas vezes mulheres só praticaram o amor porque estava batendo cartão, porque o marido queria muito. E para não constranger o marido fez. E não houve prazer. Só que o sexo ele é para o prazer. Porque para ser amado é durante todo um dia. É durante toda a semana, é durante toda a vida. E quantas vezes em sacrifício para ver o esposo bem, a mulher fez o que tinha que fazer, mas não sentiu prazer nisso. E quantas vezes esses homens que estão com a mente totalmente destruída por causa de pornografia, de traição, de adultério, de tudo isso, fez com a sua esposa pensando em outra. Pensando na mulher que ele viu no vídeo. Achando que aquilo ali está gerando um prazer para ele. Não, ele está adulterando na cama dele.
E olha que loucura, está adulterando com a própria esposa. A esposa está deitada com ele, mas ele está adulterando. Porque Jesus disse e aperfeiçoou a lei do adultério. O adultério era, se você for pego no ato de adultério, você vai ser apedrejado. E Jesus disse assim: eu não vim para mudar a lei, eu vim para aperfeiçoar. Você não precisa estar, se você apenas desejar em seu coração, você já adulterou. Sabe o que é uma loucura em relação a sexo? E não estou falando de pessoas de fora, pessoas de igreja. Porque os de fora, eles vão fazer do jeito que eles quiserem. Porque eles não compreendem o que é um matrimônio, eles não compreendem o que é a bênção de Deus. Então eles estão agindo pelo próprio instinto selvagem. E quando a pessoa está com a mente assim, qualquer coisa para ele está me provocando. Cai uma chave de uma mulher, ela vai pegar, o cara já fala: meu Deus do céu, olha que loucura. Porque ele está tão poluído que ele não consegue ver pureza em nada. E o sexo é pureza de Deus. E sabe por que o sexo é pureza? Porque antes do pecado, como que Adão e Eva andavam? Nus. E eles não tinham vergonha deles. Eles andavam nus, naturalmente. Porque não tinha essa maldade toda. Era tudo inocente. Então o relacionamento deles era puro. E o que Deus quer fazer com o casamento debaixo da bênção? Tornar isso puro novamente. Isso ser uma pureza. Isso nada mais é que como eu posso dizer, é um presente de Deus. Porque todas as vezes você vai ver a palavra de Deus indo contra e lutando contra a carne. Você precisa morrer para você mesmo. Negue-se a você mesmo. Quer seguir a mim, o que Jesus diz? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas quando Deus fala de matrimônio, Ele nos permite viver o prazer carnal. Quando a Bíblia diz que quando o homem se casa com a sua esposa, ele se torna um só. E só se torna um quando tem o quê? Uma relação sexual. Todas as vezes que a Bíblia diz assim, conheceu, ele está falando de ato sexual. E conheceu Adão a Eva e teve filhos. E conheceu Abraão, a sua esposa, e teve filhos. E diz sobre Maria, que enquanto Maria estava gerando Jesus no ventre, José não a conheceu. José não teve relação com Maria. A Bíblia é clara e diz assim, José não a conheceu. Então quando diz que se torna um, é justamente nesse ato. Onde você se liga. Onde é transferido tudo que você carregou na sua vida para sua esposa e ela para você. E ali vocês estão ligados espiritualmente. E se uma pessoa ela tem uma vida que não é debaixo da vontade de Deus, abençoada pelo matrimônio, olha para aquela cruz ali. É como se fosse assim, ó. Cada pessoa que você se relaciona, você fica grudado com ela, carrega alguma coisa dela. E pessoas que têm esses tipos de atos desenfreados, sem pensar nessa consequência, ela fica traumatizada. E aí quando ela entra para um casamento, ela tem dificuldade de viver a bênção que Deus deu através do sexo. E como que isso impede dela viver? Porque ela tem lembranças de trauma na mente dela. Ela tem traumas dentro da alma dela. O esposo, sem saber de nada, vai falar para ela, não amor, vamos assim não. E já há um repudio, ela já rejeita, já para, já não quer. E aí o cara fica sem entender nada, mas o que é que foi? Não, ela teve um trauma com isso. E ela não consegue mais enxergar pureza nisso. Então quando a Bíblia diz aqui, igual nós lemos, né, se alegre com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o farte de prazer, e sempre embriague os carinhos dela. Nós temos que estar satisfeitos com o que Deus nos permitiu ter. A sua esposa, o seu marido, é o melhor de Deus para você. Talvez você não está enxergando isso agora, mas Deus nunca olha para nós como nós estamos. Ele sempre olha para nós naquilo que nós podemos nos tornar. E se nós somos um, eu sou aperfeiçoado pela minha esposa, e ela é aperfeiçoada por mim. E o sexo é a nossa celebração.
Assim como eu disse no começo, né? O cara casa e acha que vai fazer muito, vai nada. Mas ele fica achando todo dia. Qual que é o problema? Né? Tem problema ser profeta? Não tem. Mas isso não é o que traz alegria para o meu coração. Porque o que traz alegria para o meu coração é eu saber que eu sou estou completo. E o homem só está completo quando ele tem um matrimônio, quando ele casa. E isso existe algumas etapas, amém? Amém, irmão? Vocês estão tristes aí? Não, não, né? Que boa demais. Fala assim comigo, parentes e familiares. Coisa boa demais, né? Na casa deles. Sim ou não? Parente, familiar é bom demais, irmão. Como visita. Fez uma visita, Deus te abençoe, vai com Deus. Ah, eu vou ficar aqui um dia, fique. Vou ficar 2, meu Deus. No terceiro dia, certeza que eu estou jejuando para você ir embora. Estou brincando. Acho que não chega nem no terceiro. Acho que não chega. Estou brincando. Parente, irmão, é coisa boa, sim ou não? Faz parte da nossa história, faz parte da nossa árvore. Mas o que impede? Quando os parentes começam a fazer parte e atrapalhar o nosso relacionamento com a nossa esposa. Aí temos dificuldade. Quem são os parentes? Quem sabe me dizer quem é parente? Hã? Vamos ler lá, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá? Diz assim, ó. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto ele dormia, tirou uma costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Fala comigo, uma mulher. E a levou até ele. Disse então o homem: esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Fala assim comigo, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Pai e mãe é bom, sim ou não? Com certeza. É o amor da nossa vida. E a gente tem muito zelo pelos nossos pais, pelas nossas mães, quem tem eles vivos, né? Mesmo quem não tem, tem grande estima. E isso é bom demais. Mas quando se fala de matrimônio, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Quantas vezes, não precisa responder, quantas vezes você já brigou com o seu marido, ou o seu marido com você, porque ofendeu sua mãe, porque ofendeu seu pai, porque queria fazer algo para sua mãe ou para o seu pai e você não autorizou, ou você colocou algum obstáculo, e vice-versa. Acontece sim ou não? E atrapalha. Mas aí a gente pensa pelo lógico, é meu pai, é minha mãe, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer. Mas nós lemos aqui em Gênesis, que o que acontece? Você se uniu à sua esposa e se tornou uma só carne. Por isso que o matrimônio, se ele não estiver alinhado em tudo, o sexo não vai valer de nada. Porque o sexo só é a celebração do matrimônio.
Então, se você não está um só com a sua esposa, até ajuda para os seus familiares é de forma errada. Porque se vocês são um só, uma só carne, como que um deseja fazer e o outro não quer? Por que que há brigas? Por que que há dissensões? Porque ainda não compreendemos que somos uma só carne. Pai e mãe precisa ser ajudado pelos filhos, sim ou não? Com toda certeza. Mas eu tenho uma esposa. Mas eu tenho meus filhos. Então eu vou ajudá-los. Mas a minha casa precisa estar em total concordância com isso, para que eu os ajude. Porque senão é uma briga constante. É um embaraço terrível. Aí você ajuda o pai e a mãe e fica brigado com a esposa. De noite, castigo, irmão. Perdeu, playboy. Aí quando você quer brincar de noite, o que você faz? Eu preciso ajudar meu pai. Com certeza, amor meu. Estava pensando nisso agora. Com interesse. Mas quando nós somos uma só carne, não. Eu entendo que, além de tudo, eu sou um com a minha esposa. Então, automaticamente, não é mais familiares. Mas os parentes dela também são os meus parentes. Porque a minha família se constitui em eu, minha esposa e meus 2 filhos. E os demais são parentes. Está aqui meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha, meus parentes. E isso não é pejorativo, isso não é ruim, não, irmão. Ele precisa entender o lugar dele e eu entender o meu. Porque para mim, eles são os meus parentes. E eu para eles. Parente. E não tem problema nisso. Porque se você vive a vida toda sempre unido com o seu marido, mas com o seu pai, com a sua mãe, quando que você vai cortar esse cordão umbilical? Então você traz a bagagem da sua família para dentro do seu matrimônio. E de noite tem dificuldade. É luta. É uma luta constante, é igual roubar bandeira. Já brincou? Quem já brincou de roubar bandeira? É a mesma coisa, é uma luta todo dia para você ganhar. Quando você acha que está ganhando, chega de noite, amanhã fica chateado e fala para você, não. Você fala, meu Deus, fiz tudo certinho hoje. Só errei agora. Você fica até chateado, cara. Mas acontece. Aí você está disposto a lutar de novo, né? Quando nós lemos aqui, e fala que Deus olhou e não viu ninguém que correspondesse ao homem, que auxiliasse a ele, que estivesse junto com ele. Então ele fez o homem cair num sono profundo, tirou uma costela e fez a mulher. Amém? Uns foi feito de uma costela magrinha, outros de uma costela mais forte, mas tudo da costela. E o que Deus fez com o homem? Fez ele cair num profundo sono. E quando o homem acordou, o problema já estava feito. Estava lá. Essa é sua, se vira, né, irmão? Vai. Estou brincando, gente. A esposa é uma benção, quando quer. E o esposo também é uma benção quando quer. Mulher, na verdade, tem mais dificuldade, né, com os esposos. Porque o esposo, quando ele quer ser gente boa, ele é gente boa demais. Mas quando quer ser chato também, não é o meu caso, né, irmão? Não é, né? É o meu caso. É o caso de muita gente. Quando a gente quer agradar, chega a gente é meloso. Chega a gente é chato. Mas quando não quer também, meu Deus do céu, é uma pedra no sapato. Só que nós precisamos entender que nós somos um. E por isso precisa haver esse equilíbrio. No dia que a sua esposa não estiver bem, marido, tenha paciência. Ame ela como Cristo amou a igreja. Deixa nesse mistério. E quando seu esposo não estiver te auxiliando como deveria, esposa, ame ele. Ame ele também. Para que isso possa corresponder para os dois. Amém? Aqui diz assim, o casal foi criado para o prazer. Um satisfazer a vontade do outro, por isso, é curioso, né, o que eu disse, né, saber que Adão e Eva andavam nu. E não tinham problemas com isso. E quando fala que Adão e Eva andavam nu, não está falando de imoralidade, de pornografia, não. Está falando de pureza. Tudo foi criado por Deus. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então olha que loucura, a gente compreender que o sexo foi criado por Deus. Sim, foi. Porque é a celebração de um matrimônio. É a coroação de 2 pessoas que decidiram se amar. Porque ninguém casa com ninguém amando. Se você falar para mim que você casou já amando sua esposa, conversa, rapaz. Que você nem conhecia ela direito, você estava apaixonado, posso até acreditar. Mas amando? Não, irmão.
A gente ama é no dia a dia, na dificuldade. Você ama é você querendo fazer o bem para sua esposa e ela dando patada. Você ama é a sua esposa fazendo o bem para você e você dando patada nela. Porque o amor é assim, ele tudo sofre, ele tudo supera. Mas não estou falando que a mulher é obrigada a suportar todo tipo de ignorância de um homem, não. Eu já fui muito ignorante. E ainda tem um restinho dentro de mim ainda que eu luto todo dia para jogar fora. Mas a minha esposa, ela decidiu não desistir de nós. E todas as vezes que nós falamos do casamento, sempre parece que eu era o cara gente boa. E eu era. Só que ela era mais gente boa do que eu ainda. Então, tinha divergência, mas o que nós decidimos? Apostar um no outro. A gente decidiu que valia a pena. E as dificuldades, elas vêm todos os dias. E as lutas vêm todos os dias. Mas como que nós estamos? Alegres. Porque eu tenho ela e ela tem eu. Olha que legal. E o meu amor vai ser assim, por você e o seu por mim. Não é isso que está escrito lá? Tipo assim, né? Entendeu? Por quê? Porque nós decidimos. Eu continuo tendo diferenças e ela também. E isso que faz a beleza do casamento. Porque minha esposa não precisa ser igual a mim. Ela pode manter as diferenças dela e tudo bem por isso. Dentro de um relacionamento, para que haja essa celebração do sexo, igual nós estamos falando, precisa ter muitas etapas. Precisa ter o respeito. Precisa ter a confiança. Precisa respeitar o espaço da esposa. A esposa precisa respeitar o espaço do marido. Às vezes você vê casos de esposa que tem o celular com senha e o marido não sabe e vice-versa. Olha que loucura, irmão. Que loucura. Não é que o outro tem que ficar vasculhando, não. Você tem que respeitá-lo. Você precisa respeitar a sua esposa. Você precisa respeitar a privacidade dela. Você precisa respeitar o espaço dela. Mas não precisa ter senha. Que loucura que é essa? Tem que ser algo natural. A confiança que a minha esposa tem em mim tem que ser ao ponto do meu celular não ter senha. Tá aí. Que conversa é essa? Que muitas das vezes a esposa pega o celular do marido e ele já fica todo agoniado. Não me dá, não, porque você está pegando. Que loucura é essa, irmão? E vice-versa. Pega o celular da esposa, não, me dá, que você não tem educação, não, você não pode fazer. Olha, loucura. A gente vê maridos já num matrimônio, com esposa, tudo certinho. E quando fala de finanças, não, esse é o meu dinheiro, esse é o dele. Que loucura. Nós somos um, é uma só carne, um só corpo, um só propósito. São coisas que precisam ser ajustadas. Não tem o meu e o seu, tem o nosso. Não, mas eu ganho mais do que ele. Parabéns, que Deus te abençoe e você prospere mais. Ele ganha mais do que eu. Parabéns, que Deus o abençoe e prospere mais. Mas quem é que ganha mais? A nossa família. Porque nós somos um. Então quem é que ganha mais em casa? Os filhos. Até eles começarem a trabalhar, porque quando começar a trabalhar é nosso. Vamos contribuir. Né? Giovana, hoje era para ter ficado em casa, né? Por quê? Porque é um matrimônio, está todo mundo junto ali, ó, no mesmo barco, irmão, com o mesmo propósito, olhando para o mesmo lugar, caminhando junto. E depois que você faz tudo isso, a linha está certinho, tem a bênção ainda, irmão. Coisa boa demais, né? O ato de um homem e uma mulher se tornarem um é comparado com o amor de Cristo à igreja. Por isso devemos ressaltar também que não estamos falando apenas de sexo, mas de sexo no casamento. Amém? Então não é a questão do sexo em si fora do casamento, maldição, irmão. Com toda certeza. O meu sonho, o meu desejo, é o que eu luto, é o que eu oro, para que os meus filhos casem virgem. É o meu maior sonho. Que eles conheçam a Cristo verdadeiramente e eles compreendam que o sexo é uma pureza. E eles não podem ficar experimentando aí fora, não. O sexo é só um complemento do matrimônio abençoado que Deus tem para a vida deles. Não quero que o meu filho olhe para uma mulher como um pedaço de carne, desejando, igual um doido.
Não quero. Não quero que a minha filha cresça sem valor nenhum ao ponto de se entregar para qualquer um, não. Eu quero que eles, os dois, estejam tão escondidos em Deus que para alguém achar eles, vão ter que achar Deus primeiro. Ao ponto de depois ser apenas uma celebração. Claro que eu vou ficar com muita raiva, irmão, no dia do casamento da minha filha. Cara, vai ser bênção, mas, né? Uma luta. Né? Quem tem filha mulher, né? Não sei se pensa assim também. Para mim é uma luta, irmão. Terrível. Pense num rapaz que tem ciúmes das crianças, sou eu. É complicado. Mas se estiver debaixo da vontade de Deus, não tem o que fazer. Por isso que o ensinamento é desde agora. Porque eu não vou ficar vigiando a minha filha. Eu vou respeitá-la. Eu vou amar a minha filha ao ponto de confiar nela. Pai, eu estou indo na casa de fulano. Deus te abençoe, filho. Ah, eu vi sua filha, ela não foi lá. Até que ela me diga, irmão. Vai ser uma luta para mim acreditar. Ah, você está sendo um bobão. Ah, ela vai te enganar. Não, eu tenho confiança com ela. E eu quero que ela tenha essa confiança comigo, ao ponto de, se acontecer o que quer que aconteça, ela chegue em mim e fale: pai, foi assim. O meu filho é a mesma coisa. E eu converso isso com eles. Minha filha tem 9 anos. E eu converso isso com ela. Meu filho vai fazer 11 em fevereiro. E eu converso isso com eles. E do mesmo jeito que eu oriento ela para que ela se dê o valor, eu oriento o meu filho. E falo para ele: você deve valorizar as mulheres. E não é assim de qualquer jeito que você vai fazer, não. Porque ela também tem pai. Ela também tem uma família. Ela também tem que ser honrada. Ela também é amada por Deus, assim como você é. E eu já falei para ele já: se eu pegar você com bagunça com a filha dos outros, não é o pai da filha dos outros que vai vir aqui, não. É eu que vou vir aqui. E dar-lhe um cacete grande. Porque está mexendo com a filha dos outros. Porque não está fazendo como que tem que fazer. Porque tudo que nós estamos falando aqui é só o resultado de uma celebração, uma festa. Algo que Deus nos presenteou com isso. Deus nos presenteou com o casamento, com o matrimônio. Para quê? Assim como nós lemos em Gênesis, não é bom que o homem viva só. Tem gente que decide não casar, que Deus abençoe. Não tem problema. Tem mulher que decide não casar, amém. Cada um pode ter a sua escolha. Mas por que Deus então disse que não é bom que o homem viva só? Porque a gente passa por luta, sim ou não? Ou é só lá em casa? Não, a gente passa por luta. A gente passa por dificuldade. A gente passa por momentos que a gente queria desistir do matrimônio, sim ou não? Ou só eu só? Não, tem dia que é luta. Só que quando o amor vai criando raiz, aí você já não pensa mais nessa hipótese, né? Mesmo que venha dificuldade, às vezes vem dificuldade maior. Mas porque o amor está criando raízes, você já tira essa hipótese da sua mente. Mas no começo, meu Deus do céu. Só para vocês ficarem um pouco por dentro do assunto, né? Eu e a minha esposa, nós casamos dia 27 de novembro de 2010. Nosso filho já tinha 10 meses, né? 8, 9. Por aí. O menino já estava grandinho, né? E nós não éramos da igreja, não tínhamos, eu não tinha conhecido a Cristo ainda. Ela, quando mais nova assim, mas estava afastada. E aí, beleza. Ela engravidou e eu falei para ela: então vamos fazer diferente daqui em diante. No dia que ela engravidou, eu fui lá, mandei fazer uma aliança e falei: agora nós estamos namorando. Olha a loucura. E eu não falo isso com alegria, não. Meu filho é um tesouro de Deus para mim, com certeza, uma herança de Deus para mim. Mas eu não falo disso com alegria, porque foi algo que eu fiz errado sem conhecer a Cristo. Mas continua sendo errado. Foi errado. Eu acredito que Jesus nos perdoou por isso, porque nós remimos o nosso passado, mas foi errado. E aí, a gente estava namorando, e um dia eu cheguei lá na minha sogra, ia lá todo dia ver meu filho, ver minha esposa também, mas era minha namorada, né? E eu fui lá, e cheguei lá, ela estava chorando muito, desesperada. Eu falei: que foi, filha? Ela falou assim: não, você precisa alugar uma casa para a gente sair daqui, porque eu não estou aguentando mais e tal. E eu falei: eita, e agora? Aí eu falei: não pode ser assim. Ela falou: não, precisa assim e tal. Eu falei: não. Eu falei: a gente já começou errado. A
A gente tem a chance de fazer diferente. Você quer mesmo isso? Ela falou sim. Eu falei, então amanhã. Desse jeito para ela, eu falei, amanhã eu vou sair mais cedo, vou avisar meu encarregado e nós vamos no cartório e vamos marcar o nosso casamento. Então a gente sai, mas a gente sai casado. Tá bom? Aí não sei se ela acreditou muito na hora, ela falou, tá bom. Eu falei, então é isso então. Aí minha cunhada tinha casado fazia pouco tempo. 1 ano, né? Eu acho, né? Que a Jujuca tinha casado, acho que 1 ano. Eu falei, ó, pergunta para sua irmã o que precisa que nós vamos fazer isso. E ela falou, tá bom. Aí a gente foi. Chegamos lá para marcar, foi eu, ela e minha mãe, né? Chegamos lá, chegou a nossa vez, o cara falou assim, para que data vocês querem? Aí ela falou, qual que tem? Aí eu falei para ele, a mais rápido possível. O cara olhou para mim e falou, olhou direitinho para ver se elas não estavam armadas, né? Porque foi muito... Então, aí ele falou assim, tem tal dia. Eu falei, muito longe. Eu falei, a data mais próxima que você tiver. Aí ele falou, tem 27 de novembro, sábado. Eu falei, pode ser. Aí ele falou, e as testemunhas? Eu falei, pra quê? Ele falou, para assinar aqui agora. Eu falei, vixe, o negócio é tão bravo que tem que ter até testemunha? Eu falei, não tenho. Aí eu olhei para trás, tinha 2 rapazes sentados lá. Eu falei para ele, vem cá, você pode assinar aqui pra gente, tal, que a gente vai casar, tal, não tem testemunha. Aí o cara ficou olhando, né, mas vai ser eles? Eu falei, pra coisa ruim, irmão, pode ser qualquer um. Eu falei para ele, pode. Aí o cara assinou lá, tal, beleza. Aí tinha, acho que 1 mês, dava, filha, nem isso, né? 1 mês, eu acho, para esse casamento. Aí fomos atrás de uma casa e alugamos uma casa na rua da minha mãe, lá umas 3 casas depois da minha mãe. Normal, né? Arrumamos, não fomos para lá. Ela falou, vamos, a gente já alugou a casa. Eu falei, não, só quando a gente casar. Aí eu estava firme, quase crente, firme. Falei, não, só quando a gente casar. E ela continuou lá na mãe dela e eu na minha mãe. Aí quando a gente decidiu ir uma semana antes, cara. 1 semana antes a gente começou a levar as coisas e fomos. Ficamos lá, 1 semana antes de casar. Vamos casar no sábado. No dia 26, mas foi um quebra-pau tão grande lá dentro, irmão. De quebrar as coisas tudo, irmão. Uma loucura grande lá dentro de casa. Um quebra-pau, quebramos quase tudo. Só deixamos inteiro o berço do Felipe e o quê? E a cômoda. E a mesa, né? Que não tinha chegado ainda. E a mesa. O resto, irmão, nós não tinha nada. Nada. Quando nós casamos, a gente levou o berço e a cômoda que a gente comprou do Felipe. Ela tinha um guarda-roupa lá com as irmãs dela, já despejou todo mundo, levou o guarda-roupa. E era isso aí que nós tínhamos. Aí o Renato deu a mesa pra gente. Não sei, alguém deu 3 pães de prato. A minha mãe deu o fogão depois. Geladeira nós fomos comprar depois de 6 meses, irmão. Que isso, só a beça. E aí, um quebra-pau da bexiga. Aí eu falei, eu vou dormir aqui na sala mesmo, que essa porcaria pra lá. Ela falou, vou dormir pra cá e tá bom. Aí tinha, não sei se é assim ainda, né? No cartório era por ordem de chegada para casar, né? Aí no meu pensamento antes que eu ia casar, falei, vou cedo, né? Para pegar o lugar cedo. Aí, tá bom. Daqui a pouco, meu amigo, deu 7 horas, deu 7h30. E eu lá dormindo. Falei, vou mais não, sai fora. Aí meu irmão chamando, que meu irmão, o Renato e a Mônica foram nossos padrinhos, né? O Renato e a Mônica, meu sogro e minha sogra, né? E aí o Renato lá me chamando no portão de casa. E a campainha, bem, né? Falei, fala, meu filho. Ele falou, oxe, você vai casar, meu irmão? Tá dormindo? Falei, vou mais não. Ele falou, que doideira que é essa? Abre aqui o portão. Falei, não. Abre, não, deixa isso pra lá e tal, não sei o que. Ele falou, abre. Eu falei, menino, enche o saco. Abriu o portão. Ele entrou lá dentro e foi separando minha roupa. Ó, veste isso, vai tomar banho. Veste isso, veste. Falei, eu não vou. Aí ela, o meu amor, minha princesa, saiu do quarto. Ela saiu toda gentil, passou lá, o Renato falou, vai casar? Falou, vou nada. Porcaria nenhuma que eu vou. Aí eu falei pro Renato, você tá vendo, né? Eu tô mais tranquilo, tô falando pra você que não. E aí, beleza. Não vou vestir a roupa só pra ele parar de falar. Vamos, não vamos. Pegamos a lotação, eu falei, não vou, cara. Aí cheguei lá no cartório, tô aqui na fila, ele e ela, esperando. Aí ele falou, e a Evelyn? Eu falei, ela falou que não vai vir. Ele falou, mas vai. Eu falei, não sei. Falou que não. Pega o telefone, deixa eu ligar. Falei, deixa que eu falo. Aí liguei. Falei tranquilamente, né? Falou, meu amor, você não vai vir não? Ela falou, lógico que não. Você não tem vergonha na cara. E começou a xingar. Aí eu desliguei. Falei, vixe,
Falei, acho que ela não vai vir não. Aí o Renato falou, não, mas já está tudo pronto, a festa, o pessoal está esperando. Eu falei, fazer o quê? O churrasco vai ter de todo jeito, né? Já está tudo lá. Aí eu falei para ele, não, vou falar pro meu sogro passar lá, né? Vai ser difícil ela falar pro pai dela que não vai. Aí meu sogro passou lá e pegou ela, né? Mas aí não sabia, fiquei lá na fila. Tinha umas 4, 5 pessoas só na minha frente. Eu falei, meu Deus do céu, o noivo foi abandonado no altar. Eu falei, não vai vir. Aí encostou o carro do meu sogro, aí desceu meu sogro, desceu minha cunhada, desceu minha mãe com meu filho. Eu falei, cadê a mulher? Eu falei, gente, não é para trazer tudo desse jeito não, traga só a noiva, né? Aí ela desceu. E a gente era tão cara de pau, que a gente brigava e tipo, normal, né? Aí a gente brigou, assinou, tiramos foto, ninguém nem falou nada, um pro outro. Aí fomos pra festa. Chegou lá a festa, maquinona de assar frango lá, o churrasco comendo solto. Ficamos na festa tudo e de noite estamos bem, estamos aqui até hoje. Nunca nem conversamos dessa briga. Não vamos conversar hoje também. Não falamos mais nada. Então o que acontece? Hoje em dia é até engraçado, né? A gente conta isso, a gente ri, a gente distrai. Mas no dia, irmão, foi terrível. Aí a gente casou, eu falei, agora pronto, né? Passamos essa etapa, vai ser bênção. Não, todo dia nós brigávamos, irmão. A gente colocava o celular para despertar de madrugada, para acordar só para brigar. Porque não tinha o que fazer. Todo dia, irmão. Luta, todo dia. Um dia eu fui jogar bola e ela ficou revoltada. Porque eu ia jogar bola, o pastor Ricardo me levava para o mau caminho. Ele queria jogar bola, aí ele falava para mim se ia ter jogo. Aí eu falava que ia, ele falava, me chama lá. Aí ele trabalhava à noite, chegava de manhãzinha. Arroz com as crianças em casa, só tinha o Gustavo, né? Aí com o Gustavo em casa, esperando ele, trabalhou a noite toda. Aí eu chegava lá no portão e, bora. Aí ele descia, a milhão, com os meião na mão, tudo, aí arroz. Eu não acredito que ele está fazendo isso não. Que você quer? Eu falei, não sei, ele só pediu para chamar. Aí a gente ia. Aí um dia desse aí que nós fomos jogar essa bola nossa aí, que deu um problema terrível. Porque eu cheguei em casa, minha esposa estava lá esperando que ia para o almoço de família lá, né, com o seu Zé, meu sogro. Aí eu cheguei e fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, rapaz, essa mulher se danou para dentro desse banheiro aí, queria me dar umas porradas. Eu falei, acho que bexiga que é isso aqui. Brava, igual um pitbull. Eu falei, ela estava com a porcaria de uma camisa do Corinthians lá que eu tinha dado para ela. Ela brava, eu segurei ela aí, pronto, que ela ficou doida, que ela falou que eu rasguei a camisa. Aí, meu Deus do céu, uma luta terrível, todo dia era assim, e a gente brigando, e a gente ri hoje, mas olha que coisa ridícula, vergonhosa, a gente fazendo tudo isso, meu pai, minha mãe olhando, meu sogro sentado na sala esperando, o Felipe era pequenininho, a gente já tinha a Luísa já nesse tempo, acho que não, né, já, né, não lembro. Nem lembro se tinha Luísa. A Luísa veio pertinho também. E aí, essa briga toda, aí meu sogro sem graça falou, gente, vocês vão almoçar lá ou não? Ó. Eu falei, ela vai, eu não vou não. Ela foi mesmo. Lombriga grande, vazou. E tudo isso foi acontecendo. E tudo isso sem conhecer a Jesus. Eu casei em novembro, em dezembro fui mandado embora, a gente pagando aluguel, em janeiro ela estava grávida, em fevereiro o Felipe fez 1 ano. E a gente foi vivendo essa luta. E depois que Jesus chegou, é a história contente que todo mundo quer falar, né? Que mudou. Sim ou não? Porque quando Jesus chega, muda, né, irmão? Mas há um processo, uma luta terrível. Porque agora ela brigava e eu era de Jesus, eu não queria brigar. Aí ela brigava e eu ficava calado, porque eu não queria brigar mais, que agora eu era de Jesus. E aí era uma luta terrível, irmão. Briga e luta. Até que um dia Jesus falou assim, eu vou entrar nesse negócio aí e vou mudar a história desse povo. E a gente já era crente, ela já tinha voltado para a igreja. E aí teve um encontro, né, que a gente fazia, que é o retiro. E aí eu já estava trabalhando, servindo lá e ela foi passar. Já era uma luta para ela ir passar, já era uma luta. Mas aí ela foi. E aí a gente lá trabalhando tudo, aí beleza. Quando a gente voltou, ela já tinha combinado, né, com a apóstola, a pastora Rita, de quando voltasse a gente ia casar, porque a gente só era casado no civil. Então, aí beleza. Quando a gente chegou, eu estava lá com a camisa de servo, com a roupa que a gente veio. Ela também estava com a roupa que ela veio do encontro. Aí meus filhos entrou segurando a aliança e a gente casou. E ali na frente a gente recebeu uma bênção, né?
fomos abençoados, o apóstolo orou por nós ali, e a oração foi a mais simples possível, e eu nunca esqueço disso até hoje. Sempre falo isso para ele. E a oração que foi feita foi essa: que Deus abençoe a vida de vocês, e a partir de hoje, vocês vão viver coisas que vocês nunca viveram na vida de vocês. E foi com uma coisa sobrenatural. É um mover extraordinário de Deus, porque parece que é mentira, parece que é só para você se animar, mas não. Depois desse dia, nunca mais o nosso casamento foi o mesmo. Nunca mais. Não é que a gente não brigou mais não, mas foi tudo diferente. Então quer dizer, hoje em dia, tudo que nós fazemos com o matrimônio é a celebração daquilo que Deus já tinha desejado sobre nós. Mas se nós não tomamos uma postura, se nós não nos alinhamos em sermos um, a gente não teria conseguido. Se ela tivesse desistido, talvez hoje nós nem estaríamos aqui. Se eu tivesse desistido também, talvez nós não estaríamos aqui. Então, a vontade de Deus é que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para nós, mas como Ele já planejou. Amém? Amém? E para nós encerrarmos, eu vou ler aqui 1 Coríntios. Capítulo 7, do versículo 3 até o 5. Diz assim, ó: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por um mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicar à oração. Depois unam-se novamente, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Amém? A instrução aqui é dada para um casal. E a instrução é: marido, você não tem domínio sobre o seu corpo, mas a sua esposa sim. E esposa, você não tem domínio sobre o seu corpo, mas o seu marido. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que até mesmo para uma celebração do matrimônio, um sexo no casamento, ambos precisam estar em comum acordo. Às vezes parece que é extravagante, mas muitas vezes o próprio esposo está estrupando a sua esposa à noite, porque ela não quer. Ela já falou que não quer. Mas o homem sempre acha que o primeiro não é só uma barreira para ele romper. Aí ele quer mostrar o poder de sedução dele, de conquista. Ah, irmão, você já está com o bucho quebrado, já, para com isso. Você não está esse galanteador todo não. Se ela falou não, respeite. Porque quando você faz qualquer tipo de ato sexual contra o consentimento da outra pessoa, é estupro. E às vezes a gente se defende rapidamente, fala, não, é um exagero, porque é minha esposa. Nós precisamos. Então, nós somos uma só carne. Eu preciso e ela também, e ambos precisam estar com o mesmo pensamento. Senão você está invadindo a intimidade dela sem que ela queira. Mulheres, dificilmente vocês vão ter dificuldade com os homens nisso. É uma realidade, dificilmente. Dificilmente o homem vai chegar para você e falar, não quero. O cara pode estar com dor de cabeça, dor nas costas, o cão. Ele expulsa o cão na hora. Mas a mulher não. E assim como nós dissemos aqui, o homem é pelo que ele vê, e a mulher é pelo aquilo que ela ouve. Então honra a esposa, honra o marido, tudo isso é celebração de um matrimônio. O sexo em si é só uma cereja do bolo. Amém? Então nós precisamos ter esse consentimento. A honra à esposa e ao esposo vale mais do que o sexo. Porque na realidade o sexo ele vai satisfazer a nossa carne, o nosso prazer. E Deus permitiu isso, amém? Deus concedeu isso no matrimônio. Mas qual que é o objetivo do sexo? Qual é? O objetivo do sexo não é somente o prazer.
Mas é o que Deus disse para Adão: multiplique. Um dos maiores princípios do sexo é justamente ter filhos. É a reprodução. Quer um exemplo disso? Você vê os animais fazendo sexo à toa aí na rua, só para prazer, só para curtição. Eles fazem quando estão no período fértil para quê? Para reproduzir. Só que Deus, sabendo que o homem é muito mais racional, e a imagem e semelhança de Deus, tem a inteligência, a criatividade, Deus falou: você vai usar isso para você ter filho, mas para que você também tenha um prazer. Se você está debaixo da minha bênção, o prazer é para você. Então o prazer no matrimônio é bênção de Deus. O prazer fora do matrimônio é maldição. Amém? Você pode se colocar de pé? Muitas das vezes jovens, eles ficam desesperados, porque quer casar logo, porque está na flor da idade, e o desejo, né, carnal, a atração física é muito grande. E a minha oração é para que esses jovens eles tenham calma no coração, para que Jesus possa ser o centro da vida deles, porque naturalmente eles vão celebrar a festa do matrimônio, vai ser bênção. Tem lua de mel, faça. Eu acho que todo mundo que é casado fez 1 ano, 2 anos, tudo lua de mel. Fez 1 ano, vou lua de mel, vou de novo, vai. Quanto você tem? Você tem 19 anos de casado, quanto o senhor tem? Ah. Calma. Calma. Alguém vai ficar de castigo hoje. Meu Deus do céu. 33 anos. Ah, ele tinha esquecido no primeiro e ia ficar de castigo. Ele lembrou, não é 33 essa bexiga aqui. É. Então o que acontece? 33 anos. Você imagina só isso seriamente, né? A gente ri, mas seriamente. 33 anos. Se não houver amor, irmão, não tem mais nada. Porque não adianta, porque é isso que nós estamos falando. Uma coisa é quando nós estamos fora da presença de Cristo. Quando nós estamos fora da presença de Cristo, parece que é uma loucura, mas isso acontece muito no Nordeste. Pessoas praticam sexo até com animais. Com vaca, cabrito, que bexiga que tiver lá. Porque ele só quer satisfazer, é um prazer. Mas quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, não. É 33 anos e o amor precisa ter raízes. Porque não é mais só pela aparência. Porque um dia, sua mulher tá bonita, tá linda hoje. Mas daqui um dia, irmão, é ruga, até pé de galinha cria na cara. Porque é natural. E o cara, como é que fica? O bucho vai expandindo. Eu não sei que bexiga que tem nessas águas aí com fermento, que o bucho só vai crescendo. Entendeu? Então, o que já é depois disso? Já é o amor. É o amor que tem que prevalecer. Então, quando a gente vê que tudo tem raízes, aí o que acontece? A gente tem prazer em tudo. Não é mais só o prazer do sexo, mas é o prazer de estar junto, é o prazer de poder compartilhar, é o prazer de saber que na sua dificuldade você não está sozinho, é o prazer de você saber que você tem alguém junto com você. É o prazer de você saber que nas suas loucuras é essa pessoa que te apoia. Nos seus planos mais doidos, você sabe que você já tem um sim, que é o dessa pessoa. Isso é prazer. Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Que nós possamos cada dia mais, Senhor, viver a plenitude do matrimônio sobre nossas vidas, sobre nossa casa. Que todos, Senhor, casais que estejam nos ouvindo ou que vai nos ouvir depois, Senhor, que eles sejam completamente cobertos, Senhor, pelo Teu amor. Que haja pureza, Senhor, entre os casais. Que haja verdade, que haja honra, que haja sinceridade, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, se ainda houver algum esposo ou até mesmo esposa, Senhor, que tem tido dificuldade no matrimônio, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa auxiliar, trazendo, Senhor, discernimento, sabedoria de como agir. A palavra do Senhor vai dizer desde o início até o final, vai fazer menção sobre casamento, sobre família, sobre sexo,
sobre todas essas coisas, ó Deus, que nós falamos aqui. Então que o Teu Espírito, Senhor, nos dê direcionamento de como devemos agir, de como devemos ser melhores. Afinal de contas, nós somos um com essa pessoa a qual nós nos unimos, Senhor. Que em nome de Jesus, que eu seja a melhor metade para minha esposa, e que ela seja a melhor metade para mim, Senhor, para que nós possamos ser um diante da Tua presença. Que em nome de Jesus, que todo impedimento de divisão, de discórdia, Senhor, que esteja sobre os casamentos, sobre as famílias, que em nome de Jesus Cristo, que caia por terra. Que o amor incondicional do Senhor esteja sobre nós. Por esse motivo, ó Deus, é tão importante o casamento, pois o Senhor deixou como analogia a Tua volta como um casamento. E o Senhor não falou isso em vão. Por isso, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, dê sabedoria para os homens, dê sabedoria para as esposas, que cada um compreenda a dificuldade do outro, Senhor, para assim se completarem. Que um possa ser a solução do problema do outro, ó Deus, assim como foi dito aqui no início. Que ninguém venha fugir dos problemas, Senhor, mas que juntos, se tornando um só, eles possam resolver. Assim como foi dito aqui no louvor, que a corda de 3 pontas, ela é muito mais forte. E o que é a corda de 3 pontas? É a esposa, o esposo e Jesus. E que assim seja sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? E para que nós possamos encerrar por hoje, dar uma pausa, porque amanhã cedo nós temos culto às 9 horas, amém? Então, se você tem aí a sua oferta, você prepare aí a sua oferta. Tá. Você pode trazer aqui a sua oferta, ofertar aqui, em nome de Jesus, seu dízimo. Amém? Alguém ora ali pela Aline, que ela devolveu o dízimo aqui, pegar o livrinho lá dentro para ela assinar, tá? Glória a Deus, né? Jesus é bom, que hoje ninguém esteja de castigo. É? Aleluia. Uhum. Amém? Senhor Jesus é bom, né? Quando a Aline terminar ali, ela vai falar sobre o sorteio aí. Que hoje ninguém esteja de castigo. Quem quer fazer maldade com o marido, põe ele de castigo. Amém? Deus abençoe. Oi, galera, para quem está em casa, para quem vai ver esse vídeo, nós vamos rifar uma cesta super linda. A Mônica vai mostrar para vocês. Em casa. Uma cesta de produto de beleza. Uma palavra abençoada, né? Edificante. E eu aprendi muito essa noite. Eu espero que vocês que estejam ouvindo também tenham aprendido. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui, ó, tem uma cesta. Nós montamos uma cesta lindíssima para estar rifando. Tá aqui a rifa, ela custa R$3. Nós vamos mandar a foto no grupo lá, quem está no grupo da igreja. Quem está assistindo e não faz parte da igreja, mas conhece alguém, chama essa pessoa que você conhece. Né, se você tiver interesse em assinar. Aqui tem várias coisinhas, principalmente maquiagem para mulher, vários produtos, vários mesmo. E uma blusa muito linda, escrito Jesus e Fé. Então, você pode escolher um nome aqui da rifa e assinar. Todo o dinheiro que a gente for arrecadar, a gente vai fazer um caixinha, no caso, né? E deixar para o próximo culto de casais. Então, todo o dinheiro arrecadado, a gente vai investir no nosso próximo culto de casais, que eu creio que também vai ser uma bênção e também vai ser algo assim maravilhoso, porque a gente faz com muito amor, com muito carinho, para que todos os casais sejam abençoados, recebam a palavra. E tudo requer, querendo ou não, né, dinheiro. Mas a gente faz com muito prazer. Então, você vai ganhar essa linda cesta maravilhosa para quem está em casa, quer assinar, chama a gente aí no Zap, conversa com alguém da igreja, se você não faz parte, não é membro do nosso ministério, mas quer assinar, chama alguém que você conhece e assina a nossa rifa, amém? Só? Esqueci de alguma coisa? Não? Então tá bom, gente. Ah, é verdade. Gente, ó, a produção aqui age rápido.
deixa aí seu like, curte a nossa página, compartilha também. Se você conhece não só os casais, mas família no modo geral, porque a palavra ela é para a família, é para os filhos, é para quem tem filhos adolescentes em casa que precisa ouvir também. Hoje falamos um tema muito interessante, é um tema que realmente muitas pessoas têm vergonha de falar, né? Igrejas acaba se tornando um tabu isso, que é falar sobre sexo no casamento, mas a gente precisa quebrar esses tabus porque a gente precisa entender a palavra e a santidade de Deus nas nossas vidas. Então você compartilha, leva essa live para as pessoas que você conhece, casais, família, filhos, adolescentes que estão aí namorando ou que estão querendo namorar. É interessante, é muito interessante, é um tema que se a gente pudesse aqui, a gente falaria assim a noite inteira, porque é interessante esse tema necessariamente dentro do casamento. E é isso, gente. Mais alguma coisa, produção? Não? Amanhã de manhã tem culto 9 horas da manhã, tá bom? E às 18 da noite também temos culto, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Alguém vai finalizar, vai falar mais alguma coisa? Acabou? Então, gente, galera, Deus abençoe vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu estava online também, vendo aí o pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o casamento de vocês. Que vocês possam cada dia estar mais fortes e firmes na presença do Senhor. Tira aquela foto com o maridão, com os filhos, com a família e manda lá ou compartilha nas redes sociais e põe hashtag Igreja Apostólica Tríade, né? Nas redes sociais aí da igreja, porque todo mundo já sabe de cor e salteado. É isso? Tríade o quê? Church. Eu acho que é isso, galera. Deus abençoe. Muito obrigada. Tchau.